Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz: Mas ele disse, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ao meditar sobre esse versículo, diante do contexto que foi escrito, o Senhor me levou a refletir sobre: estamos conseguindo ter a audição, a visão e a direção que o Senhor tem nos ensinado pela palavra? Pois quero iniciar dizendo, ainda que muitos digam que a fé vem pelo ouvir a palavra, eu quero dizer que o que eu tenho praticado e visto que isso pode ser uma desculpa para muitos adquirirem conhecimento, mas não a prática daquilo que estão recebendo. Pois uma leitura somente para um conhecimento histórico de algo não influencia em uma mudança que tem que ser espiritual. Pode influenciar naquilo que você começa a descobrir, pois a leitura por si só te dá ferramentas para você ir até aquele ponto específico, enquanto o meditar, que é gastar tempo para que aquilo que está lendo te leve a uma revelação profunda sobre o que está buscando, é a essência ensinada em toda a palavra. Meditar é perguntar, é ouvir, é ver, é saber onde caminhar, é literalmente viver, se transportar para aquilo que está lendo a ponto de fazer parte da sua vida. Meditar é mergulhar naquilo que está acontecendo nas entrelinhas de sua leitura. Mas voltando ao texto inicial, a primeira coisa que o nosso coração precisa saber é ouvir. Acima de tudo, saber ouvir ao Senhor. Por isso que a ordem é sempre essa: ouvir minha voz, a voz do Senhor. Nós precisamos, neste tempo no qual vivemos, pedir que Ele realmente cure os nossos sentidos. E o primeiro sentido que precisa dessa cura é a audição, no que diz respeito à sensibilidade da escuta, para ouvirmos uns aos outros e escutarmos o que devemos fazer, escutarmos a voz da consciência e para escutarmos ao Senhor. Não é o que Deus não fala, e sim os nossos ouvidos que perderam a sensibilidade de ouvir o que é divino ou o que é sagrado. Nós ouvimos tantas coisas. Por vezes, as pessoas passam o dia inteiro com o fone de ouvido para ouvirem músicas, notícias, redes sociais, até coisas que não deveriam ouvir. Essas coisas não estragam só os ouvidos, estragam também o coração, pois entram por eles, vão para a nossa mente e lá descem para o coração. Ouvimos conversas fiadas, fofocas, calúnias, acusações. E há verdadeiros programas de televisão, redes sociais e também internet que nos estragam por dentro. Não estrague sua audição interior e sua sensibilidade auditiva do coração. Caso contrário, quando sentar para ouvir a palavra de Deus, ou até mesmo para meditar, o coração cairá em desvaneio e os ouvidos não conseguirão ter a sensibilidade para escutar, nem mesmo a palavra que for anunciada, lida ou proclamada. Quando a gente tenta retirar-se para ouvir, começam tantos barulhos dentro de nós. Purifiquemos os nossos ouvidos e a nossa mente para escutar e ouvir ao Senhor e deixar que Ele fale a nós, porque só podemos fazer aquilo que escutamos e falarmos do que ouvimos. Por isso, a purificação dos ouvidos é essencial para sabermos quem temos ouvido. Só não digamos que Deus não nos fala. Não reconheçamos, mas reconheçamos humildemente que muitas vezes fechamos nossos ouvidos para não escutar ao Senhor, nosso Deus. Se de fato o ouvirmos, seremos felizes. Se há de conduzir algo, ele conduzirá a nossa vida, pois a sua palavra é uma luz em nosso caminho, uma bússola que indica o caminho para a vida. Deus mesmo, em seu imenso amor, se dirige a nós, nos conduzindo para uma vida plena. Ele nos mostra o caminho que faz viver, pois não há em Deus interesse maior que não seja que
procuremos a cada dia confiar nele e deixemos ele guiar a nossa vida. Por isso, é importante lembrar daquilo que está descrito em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18, que nos mostra a sabedoria do Senhor em relação ao seu povo. Olha o que diz: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Ao conduzir seu povo pelo deserto, pelo caminho mais longo, liderou-os por uma guerra interior, que moldou e transformou o seu povo a ponto de ser conhecido até os dias de hoje. É lógico que o Senhor poderia conceder a vitória ao povo de Israel, mas, mais importante do que chegar a Canaã, era estar preparado para chegar lá. Em nossas vidas, o mesmo acontece. Pedimos e muitas vezes exigimos uma resposta de Deus, ou melhor, esperamos que Ele atenda aos nossos pedidos, mas Deus, ao invés disso, nos molda e nos faz ter um caráter mais parecido com o dele. O caminho pelo deserto significou demora, humilhação, provação, fome e sede para os israelitas. A demora confronta o imediatismo e a falta de fé. A humilhação confronta o orgulho. A provação confronta a rebeldia. E a fome e a sede confrontam a vida carnal. Tudo leva à dependência a Deus e à sua proximidade. O Senhor foi à frente do seu povo como nuvem, de dia e como fogo de noite. A nuvem não só conduzia os israelitas pelo caminho certo, como também lhe fornecia sombra. O fogo não só iluminava o trajeto, como também aquecia as pessoas. Deus não nos faz passar por lugares onde outros jamais passariam. O deserto é quente e seco durante o dia e a noite. O deserto é frio, escuro e com animais mortais, impossível de andar. Esse Deus que nos leva ao deserto é o mesmo que nos conduz por ele. Fortalece a nossa fé nele, purifica os nossos corações e molda o nosso caráter. Muitas vezes, quando apontamos o dedo para o deserto, o Senhor nos faz olhar para o nosso interior e revela que somos nós que devemos ser destruídos para que sejamos moldados conforme a sua vontade perfeita. É claro que, quando preciso, águas brotarão da pedra, o mar se abrirá, o orvalho se transformará em maná, mas também é certo que Deus trata o nosso interior. Por isso que temos que estar atentos à obediência, pois é nela que toda a essência da fé e do Evangelho estão. Obedecer à voz do Senhor, enxergar tudo o que está mostrando, mesmo que seja estranho e sem nenhum tipo de conexão com sua realidade, e saber que seus passos estarão em um caminho que revelará a presença do Senhor em tudo que fizer. Deus sempre nos sustentará. Lembre-se que mesmo no deserto, o Senhor nos dará proteção, removerá os obstáculos, embaçará os inimigos e nos livrará de todos os perigos. Tudo para alinhar nossos sentidos à sua vontade. Creia, pois no dia de hoje o Senhor tem revelado algo para nós. E se de repente alguns desses sentidos eles não estão alinhados, o Senhor fará nós passarmos por alguns processos, mas estes processos são somente para alinhar a vontade, a nossa vontade à vontade dele, o nosso tempo ao tempo dele, a nossa realidade à realidade dele, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E que o dia de hoje seja para esta reflexão. Medite, mergulhe, se aprofunde e tenham raízes profundas para que nada, mas nada te tire do propósito que o Senhor, Ele te colocou nessa terra. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos, Pai. Vivermos mais este dia,
de podermos consagrar as nossas primícias, consagrar tudo o que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor nos direcione cada vez mais à sua vontade. Pois muitas vezes, ó Senhor, sabemos tanta coisa, ou nos é dada tanta informação, mas o que temos feito com tamanha informação, com tamanho conhecimento que nos é dado? Qual é a prática daquilo? Ou tudo isso muitas vezes é jogado de lado e está empoeirando, Senhor, em todas as prateleiras que estão guardadas dentro, Pai, das nossas emoções, da nossa mente e da nossa vida. Senhor, ensina-nos a praticar, ensina-nos a enxergar, ensina-nos a ouvir, ensina-nos, Pai, a ter a direção correta neste caminho. Porque não adianta, Pai, nós sabermos o caminho, mas não sabermos, ó Senhor, a direção. Porque muitas vezes o caminho ele nos é proposto, mas, Pai, um caminho aonde nós não conseguimos ouvir, onde nós não conseguimos enxergar, onde nós, Pai, damos os passos incertos, e isso, Senhor, não está nos levando a lugar nenhum. Pode estar até mesmo nos levando, Pai, para outra direção ou voltando por este caminho. Mas, Pai, que em nome de Jesus, que no dia de hoje o Senhor revele e faça com que esta presença venha, despedace todos os grilhões, algemas, amarras, despedace tudo aquilo que está, Senhor querido, impedindo, Senhor, destes ouvidos ouvirem, destes olhos verem. E, ó Pai, e deste ser, desta mente renovada, ter, Senhor, a direção clara desse caminho. Faça, Pai, com que o seu querer se aperfeiçoe em mais este dia, para podermos e para, Senhor, caminharmos na sua direção, no seu propósito, naquilo que o Senhor preparou para nós, porque sabemos que o nosso propósito é a vida eterna. E tudo aquilo que fizermos neste meio será, Pai, para poder, Senhor, obedecer a sua ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, gerar, Senhor querido, discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta presença venha, que o seu querer seja manifesto e que a sua glória seja presente. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos todos os nossos sentidos. Consagramos tudo diante do seu altar, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.